Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quinta-feira, dia 3 de abril, nós estamos recebendo, com muito prazer, o presidente da Câmara Municipal de Santos, vereador Sadal Nakai, do PSDB, e o colega jornalista, mestre da Faculdade de Artes e Comunicação da Universidade de Santa Cecília, colunista do semanário BocNews, professor Marcos Vinícius Batista. E agora nós vamos conhecer as manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete: sai licença ambiental do túnel. Na Folha de São Paulo, após 21 anos, júri conclui caso Carandiru e condena 73 PMs. No Estadão, maioria do Supremo Tribunal Federal vota contra a doação de empresas na eleição. No Santa Portal, na inauguração da Arena Pantanal, reservas do Santos ficam no empate com o misto. No site do BocNews, Portuguesa obtém liminar e volta à Série A. CBF pode recorrer. No G1 Santos e região, Mágicos de Santos acertam vencedora do Big Brother. E no portal da UOL, Tucano Aécio Neves diz que, se eleito, vai propor fim da reeleição. Chico. 8 horas e 7 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e a Câmara Municipal de Santos promoveu na última terça-feira à noite uma sessão das mais tocantes, significativas para Santos, quando 18 líderes políticos da nossa cidade tiveram seus mandatos restituídos pelo povo. Esses mandatos foram cassados pela ditadura militar durante o golpe de 64. 16 vereadores e 2 ex-prefeitos tiveram, assim, restabelecida esse direito que foi concedido pela população de Santos. Os ex-prefeitos José Gomes e Esmeraldo Tarquínio, bem como os 16 vereadores que foram representados pelos seus familiares, à exceção de Luiz Rodrigues Corvo, o único vivo entre todos esses citados. Luiz Rodrigues Corvo hoje foi vereador em Santos e hoje é um advogado renomado e que milita na capital de São Paulo. Na ocasião, ele proferiu um discurso, e homem brilhante como é, um discurso comovente. A Câmara de Santos, portanto, está de parabéns por essa iniciativa. E, claro, nós gostaríamos de manifestar também o nosso profundo respeito à luta de todos esses democratas que foram caçados pela ditadura militar depois de terem sido eleitos legitimamente pela população de Santos. Parabéns, portanto, ao nosso legislativo. Vamos agora a conhecer a previsão do tempo e também o movimento de balsas e estradas com a Paula Paparelli. A previsão para esta quinta-feira é de sol com aumento de nuvens. Há possibilidade de pancadas de chuva a qualquer hora. A temperatura varia entre 22 e 26 graus em Santos e as ondas não passam de 1 metro nas praias da região. Estradas. O tráfego segue normal no sistema Anchieta Imigrantes. Ponto de lentidão apenas na chegada a São Paulo pela Anchieta, entre os quilômetros 13 e 10. Está em vigor a Operação 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam trânsito normal. E as balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações, o tempo de espera é de 10 minutos. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação e o motorista aguarda 20 minutos na fila. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. Vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida para entrevistar o presidente da Câmara Municipal de Santos, vereador Sadal Nakai, do PSDB. Voltamos lá. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça a pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Especialização, MBA e extensão em diversas áreas.
Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Santa Cecília TV, os melhores programas, as melhores propostas, tudo aqui. Musical 107,7 na TV. As músicas que você gosta de ouvir lá na Santa Cecília FM, nós conferimos juntos aqui em formato de vídeo. 107,7 na TV especial. Meu bem-querer é segredo, é sagrado, está sacramentado em meu coração. Santa Cecília TV, um mundo de informação e entretenimento para você. Juca tinha opinião, usava roupa diferente e disso fazia questão. Certa vez, num casamento, foi vestido de galinha, mas pouco se importava. Eu trouxe uma camisinha. Lá na festa de rodeio foi vestido de escocês e ele nem ligava. Tô tranquilo outra vez. Chegou o carnaval, quis festejar noite e dia. Foi à unidade de saúde E garanti minha folia. fez o teste, o que faz todo sentido. Quanto às O roupas, importante é estar vestido. se tem festa, festaço ou festinha, tem que ter Festa. camisinha. Já tô pronto. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, dia 3 de abril, e hoje recebendo com muito prazer o presidente da Câmara Municipal de Santos, Sadal Nakai, vereador do PSDB, e o colega jornalista, professor, mestre da Faculdade de Artes e Comunicação da Unisanta, Marcos Vinícius Batista. E vamos ver agora o VT, a reportagem do programa de hoje. Paula. Até esta quinta-feira, uma loja itinerante do Sebrae está aberta para visitação no estacionamento do Extra, em Santos. O município é o terceiro do país a receber o projeto. A reportagem é de Márcio Guimarães. Por aqui, organização não falta. Cada peça fica no lugar certo. Um conceito visual que pode ser aplicado em qualquer comércio varejista. Um atrativo a mais para garantir clientes. O objetivo é apresentar para os comerciantes locais como a tecnologia pode aprimorar os negócios. Essa loja tem a expectativa de ser uma aula prática, de oferecer uma aula prática para o lojista. Aqui, por exemplo, com a tecnologia implantada nessa loja, é possível fazer o controle de estoque da loja num clique, né? Coisa que demoraria horas, às vezes se dedicando um funcionário especialmente para fazer o controle de estoque. Aqui, o próprio lojista, clicando a partir de uma ferramenta que é um scanner, ele faz isso em segundos. Acionando ele e movimentando pela loja, eu tenho em segundos e minutos todo um relatório. Esse relatório traz o código do produto, qual é o produto por cor, tamanho e gênero, ou seja, o que eu posso fazer com essa informação para o meu inventário, para o meu controle de estoque. Além disso, um sistema de leitor digital para celular permite que o cliente veja sozinho informações sobre determinados produtos. A loja tem tanta tecnologia que existe até um sensor que identifica todos os produtos escolhidos pelo cliente, fechando a conta na hora, agilizando ainda mais todo o atendimento. Esse modelo aqui foi inspirado numa experiência de Nova York. Agora, qual foi o pré-requisito para a gente importar esse modelo? É garantir que as soluções aqui oferecidas sejam acessíveis para o pequeno empresário. Já em outros pontos da cidade, como aqui na Praça das Bandeiras, funcionam unidades móveis do Sebrae. Um serviço de escritório ambulante com atendimento personalizado para quem já tem um negócio ou quer aprimorá-lo. Todas essas atividades fazem parte da 6ª Semana do Microempreendedor Individual na região. Uma semana nacional que incentiva basicamente duas coisas. A primeira
é a formalização. Tem muita gente ainda que desenvolve atividade produtiva na informalidade, não tem o seu CNPJ. E a empresa individual, essa figura criada em 2008, permite que muitos empreendedores deixem a informalidade, ganhem seu CNPJ e tenham muitos benefícios com isso. Um segundo objetivo é conscientizar os já formalizados, são quase 4 milhões no Brasil de empreendedores individuais formalizados, da necessidade de eles se manterem na formalidade. Aí está a matéria, importante iniciativa esta do Sebrae de apoio ao microempreendedor e também uma loja virtual. É o futuro não é o presente, mas de qualquer forma, e o professor Marcos dizia aqui, antes da reportagem, que em Nova York, exatamente, o cidadão pode fazer de tudo sem sair de casa, né? É mais ou menos o que aconteceu e o Bruno Caetano, superintendente do Sebrae e ex-secretário de comunicação do governo do estado de São Paulo, durante a administração José Serra, explicou bem isso, quer dizer, exatamente esse modelo vem de Nova York. Parabéns, portanto, ao Sebrae por essa iniciativa. Agora, presidente, o senhor esteve lá visitando essa loja aí no virtual, no Extra, né? E ao mesmo tempo a Câmara aprovou uma legislação recentemente que favorece o microempreendedor individual. Bom dia, obrigado pela presença, presidente. Bom dia, professor Francisco, bom dia, professor Marcos Vinícius, bom dia aos espectadores do Jornal Enfoque. Realmente foi verdade, fui visitar, o Bruno Caetano veio aqui no ano passado, pedir um esforço ao nosso prefeito para que fizesse a legislação do pequeno empreendedor, do empreendedor da nossa cidade. E nós já aprovamos essa legislação. E estive lá e vi o modelo que o Sebrae propõe exatamente para poder capacitar o pequeno empreendedor da nossa cidade, para ele otimizar e ele fomentar a economia local. Esse foi o objetivo. E a legislação que nós aprovamos, ela tem por objetivo também facilitar a vida do empreendedor e incluir na formalidade aqueles que estão informais. Há muito pequenos empreendedores na nossa cidade que estão na informalidade e que terão direitos a partir da sua formalização. O governo, a partir desse momento, passa a facilitar os licenciamentos para essas operações. Está criando uma sala de situação, que era um dos grandes obstáculos na administração municipal, dar licença de funcionamento para o pequeno empreendedor por uma série de legislações que tinham na cidade e que agora paga convergindo, né, para uma facilitação para o empreendedor da nossa cidade. Ótimo, mais uma boa iniciativa. Professor Marcos, bom dia, muito obrigado pela presença mais uma vez, Marcos. Agradeço mais uma vez pelo convite. o presente. É o presente. Aí a questão do microempreendedor é essencial hoje para a cidade, né? Porque a cidade cada vez mais começa a ganhar uma cara no setor de serviços, né? O setor de serviços é o que mais cresce na economia do município, em vários segmentos econômicos, né? Mas ainda temos um grande problema que é a questão tributária, né? O microempresário no Brasil sofre muito com a questão tributária, né? A gente tem aí estatísticas que mostram que 50%, 70% não chegam a sobreviver 5 anos, né? Um dos motivos é a carga tributária e um outro motivo é a burocracia, né? O tempo que o sujeito leva para abrir uma empresa, a grande quantidade de documentos que é exigida nesse sentido, né? Eu espero que a legislação nova contemple isso, né? No sentido de reduzir um pouco a burocracia para quem está começando ou quem quer sair da informalidade e oficializar as coisas. Migrando para o chamado MEI, né, que é o microempreendedor individual. A necessidade não apenas da pessoa se cadastrar pela internet junto ao Sebrae, enfim, e ao mesmo tempo já recebe o CNPJ. E depois tem que ir à Prefeitura de Santos, no poupa-tempo, uma série de requerimentos, é isso que o professor Marcos se refere, porque de fato o processo ainda é burocrático, presidente. É verdade. Com essa nova legislação isso vai reduzir? Essa nova legislação ela vai ao encontro a dois grandes objetivos do governo do Estado de São Paulo, principalmente. O governo do Estado, quando o Guilherme Afif era o secretário de Desenvolvimento Econômico, que lançou essa ideia, se eu não me engano, foi em 2011. Ele veio para cá no Condesb e fez a apresentação do projeto do Sistema Integrado de Licenciamento. Fez toda uma análise da economia informal e o objetivo de incluir na formalidade, de forma que a tributação fosse facilitada, que através de um pagamento único desse direito a tributações
legais do Estado, que fizesse essa regulamentação junto também à contribuição ao INSS, com uma taxa somente. Esse era o grande objetivo do Sistema Integrado de Licenciamento que o governo do Estado passou a fazer no Estado de São Paulo, para incluir na formalidade. E nós ficamos, para compatibilizar aqui no município, tivemos algumas dificuldades. Então o SEBRAE brilhantemente começou, em harmonia com essa ideia, capacitar os empreendedores da nossa cidade e produzir uma legislação também que viesse ao encontro desse objetivo de colocar na formalidade e dar uma sustentação ao negócio dos empreendedores, dos pequenos empreendedores, para que eles pudessem sobreviver no mercado. Essa estatística de 5 anos realmente é verdade. A pessoa que não faz um plano de negócio correto, em 5 anos ela pode acabar com o seu negócio, né? Perder dinheiro. Então essa é uma análise estatística que o SEBRAE tem e junto com o poder público acaba se criando uma legislação para facilitar. Então o pequeno empreendedor que for se capacitar no SEBRAE vai ter junto ao poder público a facilidade de ter seu licenciamento, a sua tributação para poder sobreviver aí e fomentar a economia local. Presidente, falando em tecnologia, a Câmara criou um chat de participação em tempo real da população e tal, um sistema junto ao Legislativo para a participação em tempo real nas audiências públicas. Como é que está sendo esse mecanismo? Está funcionando? Está tendo participação significativa ou ainda não? Olha, nós tivemos a primeira experiência numa audiência logo na volta do Legislativo este ano, que foi uma audiência pública promovida pelo vereador Evaldo Stanislau sobre saúde. E essa ferramenta ela só foi possível porque nós tivemos uma renegociação com a empresa que faz o sistema de informática para a Câmara Municipal. Então nós pedimos para incluir essa ferramenta de forma que pudesse ter ser um facilitador da participação, já que as presenças virtuais nas nossas audiências elas são cada vez mais escassas. As pessoas não participam, têm dificuldade, em função de uma série de situações da vida e da sociedade, né? Todo mundo tem que trabalhar, então às vezes as audiências não têm compatibilidade de horário, fizemos muitas vezes audiências à noite também, não teve resultado. Então, tem tido a participação. Ainda nós não temos uma divulgação em massa, nós estamos usando somente as nossas ferramentas de comunicação, portal, os vereadores que promovem a audiência, que fazem a mediação, não é a Câmara institucionalmente que promove a mediação, quem faz a mediação é a assessoria do vereador, e fica registrado, né, toda a movimentação de opinião da população. Então essa é uma ferramenta mais uma ferramenta que nós estamos colocando para tentar dar transparência e democratizar o processo de participação popular. Vereador, como é que o senhor vê a presença das redes sociais dentro da política? É um fenômeno relativamente novo, né? O primeiro grande boom foi o uso nos Estados Unidos na campanha do Barack Obama e de 4 anos para cá, né, se tornou uma ferramenta necessária até para a sobrevivência política, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem um mecanismo como o chat, né, até pela baixa participação política da população, se entende por que o chat ainda está começando, né? Mas, por outro lado, as redes sociais, essencialmente o Facebook, são um caldeirão de opiniões, muitas vezes um tiroteio político, né? Como é que o senhor vê isso e como é que o senhor lida pessoalmente com redes sociais, né? Principalmente em momentos negativos? Olha, professor, eu acho que a rede social é um fenômeno novo de comunicação no mundo. E como toda novidade, nós precisamos ter uma certa cautela na sua utilização. Eu uso as redes sociais, né? Eu acho que a rede social ela vem hoje para ser mais um órgão controlador externo do processo democrático e do processo de transformação da sociedade. Especificamente na questão institucional da Câmara, nós não temos uma rede social porque nós não temos condições de ser moderadores de todas as informações que chegariam
a Câmara Municipal. Então, nós optamos por não ter uma rede social da Câmara Municipal, porque nós sabemos que cada vereador faz o uso e traz as discussões ao plenário ou à Câmara Municipal. Muitos requerimentos hoje são pautados em cima de informações que os vereadores recebem nas redes sociais. Então, institucionalmente, nós optamos por fazer o chat das discussões de audiência pública, optamos pelo portal da transparência. O nosso portal hoje da Câmara Municipal coloca todas as informações que são tramitadas na Câmara, desde a ordem do dia ao servidor que está lotado em qualquer órgão da Câmara Municipal ou em gabinete do vereador, seu salário, os contratos que nós fazemos, as discussões, as atas, de forma que a gente possa gerar informações para que o munícipe possa se capacitar na discussão. Porque uma grande questão nas redes sociais, muitas vezes, são as opiniões pessoais, e não a opinião fundamentada e estudada de determinados assuntos. Então, essas informações, muitas vezes, não contribuem para uma discussão de estruturação correta de política pública. Eu, pessoalmente, procuro postar as informações, mas procuro não discutir abertamente algumas questões, porque eu não sei quem está do outro lado, não sei se realmente é um cidadão, se é um fake, né, porque há muita essa utilização, muitas vezes, das pessoas não se expor e ficam, né, no anonimato, criando discussões, muitas vezes, que eu tenho que ter uma fundamentação para expor a minha ideia. Eu não posso, a gente tem, eu acho que existe uma formalidade no Estado Democrático de Direito e por isso nós passamos por alguns filtros, como a eleição, para poder representar a população. E dentro das discussões de formalidade, há os ritos de discussões que nós precisamos nos ater. E isso é feito dentro das sessões ordinárias. Então, seria incompatível com uma discussão de formalidade eu informalmente discutir ou opinar numa rede social sem uma discussão de fundamentação do outro lado. Então, eu pessoalmente procuro discutir os assuntos na Câmara Municipal, procuro sim informar, gerar todas as informações e respostas de questionamentos que são dados, mas acabo não discutindo. Respeito a opinião, tenho todas as opiniões guardadas, não bloqueio ninguém, não cerceio ninguém a gerar opinião pessoalmente a mim, mas me atenho às discussões de formalidade no plenário. Então é dessa forma que eu acabo lidando com a rede social. As redes sociais, vereador, não seriam, com um certo exercício de futurologia aí, não seriam um novo deslocamento do fórum de debates, ou seja, de alguma maneira elas não teriam que ser incorporadas ao espaço físico, que é o plenário da Câmara, para um diálogo mais imediato da população, porque muitas vezes a população tem a dificuldade de estar lá fisicamente presente, né? Não vai, de ter voz. A gente sabe que são sempre os mesmos que estão nas sessões, né? Independentemente dos seus interesses políticos. Não é uma forma de aproximação, de alguma maneira, e o Legislativo estaria sinalizando com isso com o chat, por exemplo. Deixa eu agregar uma pergunta antes de chamar o intervalo, para que o senhor responda no próximo bloco. Que é que o senhor fez referência, quando discutimos a questão do chat, a falta de divulgação. Nesse sentido, e a TV Câmara? Há um projeto, parece que o projeto está quase pronto, depende da autorização do Ministério das Comunicações, enfim. Está avançando isso, presidente? Quer dizer, nós vamos ter a TV Câmara funcionando efetivamente a partir de quando? Mas eu gostaria que o senhor respondesse essa indagação e aquela deixada pelo professor Marcos Vinícius no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida para o Jornal em Foque.
A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 3 de abril, e hoje recebendo com muito prazer o presidente da Câmara de Santos, vereador Sadal Nakai, do PSDB, e o colega jornalista, professor Marcos Vinícius Batista, que no bloco anterior, presidente, deixou uma questão com relação às redes sociais e uma possível incorporação das redes sociais ao plenário da Câmara Municipal, no debate entre os vereadores, e nesse sentido eu também agreguei a questão da TV Câmara. Quando é que ela vai estar efetivamente funcionando, presidente? Olha, professor, professores, as duas perguntas elas acabam convergindo, porque, primeiro, dentro das formalidades, a rede social teria que ter uma regimentação internamente, no regimento interno da Câmara, nós teríamos que ter uma regulamentação do uso da rede social, já que hoje, presencialmente, nós temos a tribuna cidadã, que ela é o local onde se dá a voz à população. Precisa de um aperfeiçoamento, como todo processo democrático. E eu digo que elas convergem porque a TV legislativa, ela está, como o senhor colocou, para ser homologada já, o projeto está pronto, foi enviado ao Ministério das Telecomunicações para ser homologado. Tendo a homologação, a gente já vai poder comprar os equipamentos, já há uma verba provisionada para fazer a execução de licitação da compra dos equipamentos que foram designados no projeto e a gente preparar como é que nós vamos fazer a grade e a produção, se nós vamos usar pessoas próprias da Câmara, se nós vamos contratar isso externamente, isso vai ser discutido pela mesa diretora. E com uma grade de 24 horas, vamos fazer um exercício de cenários. Com uma grade de 24 horas, nós teremos condições, sim, daí de incluir as redes sociais, por exemplo, num programa específico, para se discutir as matérias de relevância na cidade, colher as informações e levar a plenário para discussão, ou abrir dentro do que for sugerido numa discussão de rede social, uma discussão em plenário. Levar isso, né? Ser seletivo nas discussões, porque nós não haveria como estruturarmos todas as discussões que são geradas na rede social. Mas é importante que a rede social, porque ela é um instrumento hoje de proximidade do cidadão. Todo mundo tem um smartphone, um computador, né? E tem acesso à rede social. Exatamente essa questão da aproximação, né? da interatividade, ou seja, do novo comportamento do indivíduo em relação às instituições. Eu estou pensando aqui, ouvindo o senhor falar, no caso das religiões, por exemplo. As religiões já entenderam, as principais religiões já entenderam que a mídia é uma ferramenta essencial de comunicação, e no sentido interativo. Então, o sujeito está assistindo o líder religioso falar na TV e ele imediatamente consegue interagir com ele via internet, via telefone, por vários mecanismos possíveis, né? E nesse sentido, uma das queixas, independentemente da educação política do cidadão, uma das queixas dos eleitores é o distanciamento entre o poder, no caso o poder legislativo,
e esses eleitores, ou seja, muitas vezes as queixas, e nas redes sociais são queixas comuns, de que projetos são aprovados sem uma discussão pública muitas vezes. Eu sei que é contraditório, né? Mas como é que o senhor está pensando isso? Porque o futuro é já, né? No aspecto de interatividade. Olha, professor, uma das coisas que eu entendo como uma consolidação do processo democrático, a população é soberana na sua participação. No entanto, é importante que as grandes discussões sejam entendidas, porque a administração pública ela tem uma série de travas e uma série de dificuldades, pelo seu próprio zelo em relação ao uso do erário. Então, existem várias legislações que a Câmara deve obedecer, o Executivo deve obedecer. Então, uma das principais é a forma de planejamento do nosso uso do recurso municipal, que é o nosso ciclo orçamentário. O ciclo orçamentário é fundamental, o entendimento do ciclo orçamentário, porque muitas vezes o que é pedido pela população é uma obrigação real do Executivo fazer, e cabe ao legislador ele fiscalizar. Então, recursos de saúde, que é a grande discussão, se os nossos recursos estão sendo usados adequadamente, né? Então, muitas vezes nós pedir ser porta-voz da população faz parte, mas nós temos também que ter inteligência de saber a forma como nós vamos cobrar. Então, todo esse conceito de cobrança correta, de cobrança construtiva, que é o grande pilar do processo democrático, a crítica, a construção, o acerto, o que é erro, melhorar, ela se faz pelo processo da informação fundamentada. E nós temos procurado, à frente da mesa diretora, eu tenho procurado colocar essas informações, exatamente para a população poder entrar dentro de uma discussão de legislação. A pauta da ordem do dia hoje é colocada, você tem acesso 24 horas antes, você pode entrar, você vai ver qual é a discussão, qual é a fundamentação, parecer de uma comissão de justiça e redação, e daí avaliar as discussões que ocorrem lá. Eu tenho, hoje na condição de presidente, eu tenho que mediar as discussões, eu tenho que fazer, dar agilidade aos pareceres para que possam ser pautados projetos. Então, a gente tem uma função importantíssima dentro do processo das discussões, né? Mas não podemos entrar no mérito de como cada um discute o assunto. Agora, presidente, na esteira dessa discussão, e nós vimos agora há pouco também um VT com a reportagem sobre o Sebrae, com toda a tecnologia, essa moderna, enfim, um processo de desburocratização. E, no entanto, a Câmara de Santos ela não tem um processo de compilação da sua legislação, o que seria fundamental. E parece que há um projeto nesse sentido, de se disponibilizar para a população todos os diplomas legais da cidade de Santos, porque hoje é uma coisa muito confusa. Eu imagino a dificuldade de quem precisar consultar, por exemplo, a legislação municipal junto aos arquivos públicos. O que existe com relação a isso? A se buscar isso e eliminar, inclusive, os conflitos, os vícios, enfim, entre tantos outros problemas. Você tem toda a razão. É o 5º ano que eu estou fazendo política pública. E nesses 5 anos, houve uma extrema dificuldade da gente procurar algumas legislações. Às vezes você vai fazer uma busca de uma legislação, acaba não achando e acaba discutindo uma legislação, e depois de promulgada você vê que essa legislação já existia. Na hora do prefeito sancionar, já existia. O que nós fizemos pela oportunidade de estar à frente da Câmara Municipal? Nós fomos procurar o procurador do município, o Dr. Donato, e falar da nossa intenção de fazer uma compilação da legislação. Então pedimos para que eles nos passassem todas as legislações que tinham e fizemos uma licitação com o orçamento da Câmara Municipal.
já que para o Executivo teria dificuldade dentro da Procuradoria de ter um orçamento para fazer essa compilação. O nosso objetivo era fazer a codificação das legislações, mas inicialmente, pelo volume, nós não sabíamos o volume, tivemos que fazer um edital de licitação. Então fizemos a da compilação, estimamos mais ou menos um número de legislações, que depois veio a ser referendado pelo promotor, pelo procurador. Então, 8.500 leis estão sendo compiladas, ou seja, elas estão sendo colocadas dentro de temas específicos, que tem legislações de educação que se conflitam com legislação, por exemplo, de saúde ou de deve se sobrepor. Se sobrepõe, e a gente está compilando. Temos um ano para fazer, já iniciou em janeiro, até o final do ano é entregue, e depois a Câmara poderá até fazer novamente uma codificação da legislação para ajudar na busca e no aperfeiçoamento da produção de leis. Vereador, isso não passa por uma cultura política do Poder Legislativo em geral, municipal, estadual e federal, de que soluções para problemas pontuais exigem a elaboração e aprovação de leis, ou seja, uma aprovação excessiva de legislação, muitas vezes uma legislação impossível de ser executada. Santos tem vários exemplos, assim, desde a questão dos cachorros e as fezes. Inócuas, né? A questão do celular nas escolas no final do ano passado, né? Mais recentes, exatamente. Imagina com em gestões anteriores, na Câmara Municipal, se discutiu a possibilidade de uma limpeza na legislação, ou seja, verificar uma quantidade X de leis que são inócuas, como o Chico disse, ou ultrapassadas do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista urbano. O senhor pensa nisso? Existe essa possibilidade na sua gestão de fazer essa limpeza, retomar essa ideia que nunca foi para frente na Câmara Municipal? E como é que o senhor vê essa questão da cultura da legislação? Olha, você está certo. Eu acho que um dos passos que eu não posso tentar vender uma ideia que seja impossível somente para ser populista. Eu acho que a gente tem que dar um passo de cada vez e fazer aquilo, a nossa contribuição no processo democrático. O que nós entendemos assim, num curto espaço de tempo, em 2 anos, o que eu poderia fazer? Dar uma estrutura de transparência, implementar ferramentas que a população possa ter acesso às informações e, dentro do aspecto da legislação, já iniciar o processo da compilação da legislação para depois fazer a codificação das leis locais. Você tem toda a razão que é uma questão cultural. Por exemplo, no nosso país, o Estado Novo é que determinou toda a legislação maior, superior, aperfeiçoada posteriormente pelas constituições que vieram. Na questão municipal, o grande estruturante da nossa cidade foi um plano diretor de 1968, feito pelo Silvio Fernandes Lopes, que determinou todas as legislações posteriores. E uma que prevalece e que é a maior conflitante dentro da nossa convivência social hoje é o Código de Postura Municipal, que é de 68 e que definiu todo o regramento de comportamento a partir de um planejamento urbano. Então, como é que seria o comportamento uma outra social? Cidade. É um outro mundo. Nós temos um outro mundo hoje. Nós hoje estamos fazendo a rediscussão do plano diretor e existem grandes novidades no plano diretor. A forma, o conceito. Esse governo pretende realmente discutir conceitualmente o nosso desenvolvimento urbano pelo todo o cenário de crescimento. Ele está muito hoje fundamentado nas questões de mobilidade urbana, porque o adensamento na nossa ilha ele é muito grande, na área insular, e nós temos que discutir isso. A verticalização foi uma grande discussão no plano diretor anterior, mas era um ponto de vista porque estavam acontecendo as coisas, e a discussão do planejamento urbano ele tem que ter uma ótica maior. Hoje nós temos algumas inovações que foram aprovadas no plano diretor para a gente discutir hoje as leis complementares, foram um conceito de macrozonas. Nós criamos a Secretaria de Desenvolvimento Urbano criou uma macrozona diferenciada hoje no plano diretor, que é a macrozona do estuário e dos canais fluviais, exatamente para discutir
o transporte hidroviário, a cabotagem, o crescimento que haverá no Porto de Santos, para disciplinar e a gente ter, dentro dessas discussões locais, uma melhora da mobilidade, ter acesso a recurso federal. Existe a possibilidade, vereador, de se mexer no Código de Posturas, porque vai fazer 50 anos o Código essa de Posturas. relação da cultura política e da legislação leva, por exemplo, a ideia de leis que pegam e leis que não pegam. É como se fosse um acordo de cavalheiros entre população e poder público de que aquela legislação não vai funcionar. Cumpriu-se o ritual, cumpriu-se o protocolo, mas a legislação não funciona. E o Código de Posturas, parte dele é totalmente obsoleto. Absolutamente. Aliás, vale a pena ler o Código de Posturas de 68, porque as pessoas vão encontrar coisas impressionantes. É verdade. É completamente desatualizado, sem sentido. Enfim, é impressionante. Isso para ser realmente revista, presidente. Com toda certeza. Eu já levantei essa discussão na Câmara, fiz um discurso em relação a esse sentido. Eu acho que um vereador somente se apropriar de todo o nosso Código de Postura seria muita pretensão, porque é muito vasta a abrangência. Eu acho que esse estudo pode sim ser iniciado na Câmara Municipal, uma discussão do Código de Postura, o governo municipal participar, porque é ele que vai implantar todas as ações de fiscalização e todas as legislações de estratégias que há para a disciplina do que acontece nas áreas públicas da cidade, e a gente tenha realmente, possa contemplar o que está acontecendo de transformação na nossa sociedade. Eu entendo que este governo pode sim, após as discussões do plano diretor, das leis complementares, criar essa discussão de postura, porque será fundamental para que a gente possa ter aí uma crença da população que a legislação deve funcionar. E corresponder à realidade, corresponder ao momento. Não é possível uma legislação que regula todas essas relações no município ter quase 50 anos de existência. Presidente, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre política, sobre eleições gerais que vão acontecer daqui a 6 meses. Voltamos lá. Você ainda tem dúvidas sobre a carreira profissional? Então não perca a 25ª Feira de Profissões da Unisanta. Oportunidade para interagir com profissionais em todos os cursos, visitar os estandes, conhecer os laboratórios, clínicas e outros ambientes da Unisanta. Dia 30 de abril em novo horário, das 9 às 13 e das 19 às 21h30. Entrada franca com sorteio de brindes. Informações 3202-7101 ou www.unisanta.br/feira de profissões. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. As mulheres são maioria da população. Estão em maior número entre os eleitores e possuem maior nível de escolaridade. Por outro lado, ainda ocupam poucos cargos políticos no Brasil. Até quando vamos deixar que eles falem por nós? A nossa voz precisa ser ouvida. Vamos fazer parte da política. Vamos fazer parte da solução. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, dia 3 de abril, e hoje recebendo o presidente da Câmara de Santos, vereador Sadal Nakai, do PSDB, e o colega jornalista, professor Marcos Vinícius Batista. Presidente, vamos falar um pouco sobre política, eleições gerais. As eleições se aproximam daqui a 6 meses, temos a Copa do Mundo antes, mas de qualquer forma, já o processo eleitoral começa a se desenvolver, inclusive o prazo de desincompatibilização para aqueles que exercem funções no Executivo começa a valer a partir do próximo sábado. E nesse sentido, inclusive, um atual vereador voltará à Câmara, o vereador Marcelo Del Bosco,
deixando a Secretaria de Defesa da Cidadania do município de Santos, voltando, portanto, à Câmara Municipal, já que será candidato. Assim como o senhor, que é pré-candidato a deputado estadual pelo PSDB, presidente. Mas eu queria primeiro falar sobre sucessão presidencial. E a manchete da UOL, que a Paula leu no início do programa, dá conta de que o presidenciável tucano do seu partido, o senador Aécio Neves, vai propor, se eleito, o fim da reeleição para presidente. Como é que o senhor vê isso, presidente? A reforma política pode ser discutida num novo Congresso, num novo governo? Eu acho que deve. Eu acho que a gente deve fazer, sim. O ambiente político, ele foi questionado nas últimas manifestações de junho, que foram startadas por causa de um aumento de tarifa de transporte público e levou toda uma eclosão aí da sociedade participando e demonstrando, dando uma ampla demonstração de insatisfação de comportamento político. Eu acho que nós devemos rever, sim. A gente teve um ciclo aí de abertura democrática a partir da Constituição de 88, que instituiu um novo processo de condução do país pela Carta Cidadã, dando amplos direitos sociais a todos, só que nós não temos hoje condições de dar todo esse amplo direito a todo mundo, né? E a forma do processo democrático também, muitas agendas deixaram de ser discutidas no país ao longo desses anos. Então, e uma delas foi a reforma tributária e a reforma política. Dois grandes aspectos do aperfeiçoamento democrático, porque a partir de 88, quando os municípios passaram também a ser entes federativos, é no município que tudo acontece. É onde as obrigações constitucionais acabam se fazendo operacionalizadas. É aqui que nós cobramos o direito somos cobrados o direito de saúde, o direito à educação, a qualidade na saúde, a qualidade na educação hoje, né? O direito nós temos, mas a qualidade é que é questionada. Isso tudo passa por um processo político, né? O processo o Instituto da Reeleição, ela foi alterada no momento em que o país estava se estruturando essa Carta Cidadã e precisava realmente ter no meu entendimento, essa é uma opinião pessoal minha, precisava ter uma extensão um pouco maior dos programas que precisavam ser discutidos no país. No entanto, hoje já está consolidado. O mais importante nessa busca toda foi a estabilidade econômica que nós tivemos. E nós somos considerados um país emergente. No entanto, a qualidade de serviços públicos que é prestada, ela não é compatível com essa nomenclatura. Então, esse cenário político, ele precisa ser refeito, sim. O senhor concorda com essa tese do fim da reeleição? Eu concordo. Para todos os níveis? Concordo. Todos os níveis, concordo. Presidência, governos estaduais e prefeituras. Concordo porque acima das pessoas nós temos que ter programas políticos e políticas públicas bem definidas que não podem ser alteradas ao momento em que o governante passe a sentar na cadeira. As instituições são mantidas pelos seus conceitos e suas diretrizes, não por opiniões pessoais. Então, eu acho que esse processo precisa ser exercitado novamente no país. O senhor é pré-candidato à Assembleia Legislativa. E nas últimas duas gestões, nós tivemos problemas de representatividade baixa. Poucos políticos da região conseguiram cadeiras tanto em nível estadual quanto em nível federal. E um dos motivos é o excesso de candidatos. Um tiro no pé. Divide-se o bolo e poucos entram, né? Diante do que o senhor está vendo esse ano, esse fator está sendo pensado e, por exemplo, no seu partido, o PSDB, o número de candidatos será menor para justamente evitar esse tipo de problema? Olha, sem dúvida nenhuma, esse foi um dos princípios que nortearam um processo de decisão à minha pessoa para poder pleitear uma cadeira na Assembleia Legislativa. Então, isso realmente foi um processo de costura interna partidária. Eu sou uma pessoa que tenho uma vida pública e partidária recente
No entanto, a minha vida sempre foi de fidelidade às coisas que eu me envolvo, né? Eu sou casado há 31 anos, estou com a minha esposa há 35 anos, tenho uma relação muito próxima com um local que me deu possibilidade de lidar coletivamente, que é um clube da minha colônia. Sempre joguei no mesmo time de futebol, sempre procurei torcer para o mesmo time. Então tenho o Santos Futebol Clube. É o Estrela de Ouro, que é o clube que ele se refere, que se referir. Então tenho isso conceitualmente e na política não poderia ser diferente. E dentro desse aspecto partidário, se chegou a um consenso que nós deveríamos ter, dentro do nosso diretório municipal, uma candidatura a deputado estadual e uma federal. E é essa convergência de ideias que estão levando o nosso partido, o PSDB, a fazer uma candidatura local, municipal, com uma candidatura somente para efetivamente ter chance, tanto para a Assembleia Legislativa como para o Congresso Nacional, nós termos chance do partido ser representado nessas duas esferas. Essa dobradinha seria formada pelo senhor e pelo ex-prefeito Papa? No nosso diretório municipal, sem dúvida nenhuma. Porque, inclusive, ontem o ex-deputado e atual subsecretário de Desenvolvimento Metropolitano, junto à Casa Civil, Edmundo Mesquita, manifestou a sua intenção de não disputar a eleição. Havia uma possibilidade dele disputar uma cadeira junto à Assembleia Legislativa, mas ele desistiu, portanto, apenas na nossa cidade. O vereador Sadal é o candidato do PSDB. Sou pré-candidato. Pré-candidato, sim. Basta apenas a convenção para definir a legenda. Mas, de qualquer forma, presidente, a sua bancada, a bancada do PSDB, junto à Câmara de Santos, toda ela me parece integrada à sua campanha. No entanto, há um vereador do PSDB, o vereador Hugo Dupré, que já manifestou publicamente que vai apoiar uma candidata a deputada estadual de uma outra região do estado de São Paulo e de um outro partido, o PSD no caso. Como é que vocês do PSDB, o senhor acabou de falar exatamente na fidelidade partidária, avaliam uma posição como essa? Olha, pessoalmente eu tenho muito boa relação com o vereador Hugo Dupré. Fui uma das pessoas que tive aí uma posição muito favorável quando ele veio para o partido no mandato passado, ele era do PMN. Entendia que ele poderia somar assim algumas discussões locais. No entanto, acho que a decisão pessoal de cada um, de como cada um faz política, é de cada um. Eu tenho conversado muito com ele e talvez haja sim alguma forma de aproximá-lo dentro dessas discussões locais para um apoio à minha candidatura também. Isso não exclui, porque nem todos, hoje muitas vezes, há o voto da pessoalidade. As pessoas votam na pessoa, não no partido. Sim. Então eu não posso Mas há, por outro lado, a fidelidade partidária também. Sem dúvida nenhuma. Então, essas discussões internamente, eu acredito que o presidente do nosso partido tenha conversado ou vá conversar com o vereador Hugo Dupré para que essas coisas sejam resolvidas internamente. Sem dúvida. E, vereador, como é que o senhor lida Estamos no limite já. Rapidamente, como é que o senhor lida com a crítica, justamente dentro da questão da reforma política, de que o vereador é eleito para cumprir um mandato de 4 anos e no meio do caminho ele disputa uma eleição por um outro cargo? Olha, professor, rapidamente, por favor. Muito rápido. Eu acho que esta realmente é uma discussão que é difícil de lidar. No entanto, a representatividade dentro de uma cadeira legislativa, ela tem uma necessidade política, existe também essa necessidade política, e enquanto não houver a reforma e fazer as eleições coincidente, a gente sempre vai acontecer, porque as oportunidades de chance, elas não sempre aparecem. Por isso a importância da coincidência de mandatos. Presidente, muito obrigado pela sua presença, chegamos ao final. Eu que agradeço, professor Chico, foi muito prazeroso estar com você, com o professor Marcos Vinícius. Marcos Vinícius, ter contribuído aqui. Obrigado, Marcos, pela presença, obrigado a Paula, toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.